Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, começa agora mais um Faz Sentido e o assunto hoje aqui é a orientação parental, que depois as meninas vão explicar mais a fundo do que se trata, mas é essa relação pais e filhos. E hoje as nossas convidadas aqui são a psicóloga Alba Goretti Lenz, que já participou conosco aqui vários episódios, já nem me lembro mais quantos, Alba. Eu também já perdi a conta, mas acho que é o quarto, quinto, uma vários, coisa assim. Vários. Bem-vinda, Alba, novamente para conversar com a gente. A honra é minha. Também psicóloga e estreando aqui no Faz Sentido, a Giselda Egres. Bem-vinda, Giselda. Muito obrigada. Eu adoro quando os profissionais chegam aqui de saio, eu sempre assisto, e a Giselda sai, eu sempre te assisto. Nós somos. Ai, coisa bem, yes. Com certeza. Começando bem o programa. Não, e a gente divulga também, Fábio, viu? A gente divulga também o programa. Gurias, então nós vamos entender um pouquinho o conceito primeiro. O que é a tão falada e cada vez mais falada orientação parental? Eu acho que, assim, orientação parental, na verdade, é um conjunto de ações que os pais, e aí, quando nós falamos em pais, não necessariamente pais hétero, né, um pai e uma mãe, mas um casal homoafetivo ou heteroafetivo, a partir do momento que eles têm filhos, tem que pensar na educação desses filhos, né? E como se dá essa educação num momento que nós estamos vivendo hoje, né, Fábio? É difícil, tão atribulado, com tantas informações, com tanto corre-corre. A nossa vida diária é muito corrida, nós temos muitas atribuições e nem sempre temos tempo de parar, escutar e orientar os nossos filhos, né? Então, a orientação parental acho que veio para isso também e nada melhor do que por psicólogos, né? Porque pensando também no lado mais emocional dessa relação, tá? A relação pais e filhos, por psicólogos, orientação parental por psicólogos, tá? Porque até já existe, a minha colega Giselda acho que vai falar um pouquinho, existe já uma educação parental que é feita por educadores, né? Às vezes na escola, muitas escolas oferecem isso, mas a diferença de ser por psicólogos, essa orientação ser dada por psicólogos, a gente considera também todo esse lado emocional da relação, todo o lado histórico, emocional daqueles pais que um dia foram crianças, né? Então isso também é importante a gente avaliar, conhecer, para poder ajudar melhor na educação desses filhos, né? Ela é um ramo da psicologia clínica, na verdade, né? E a gente entende e defende, como psicólogas, que a orientação parental ela deve ser feita por psicólogos, porque a psicologia é a área da saúde, das ciências da saúde, que trabalha, entende dessas relações, né, entre os seres humanos. Então, por isso, a nossa defesa que seja feita por psicólogos. E como a Alba falou, né, existe a educação parental, que então é feita por educadores. Então são duas vertentes que trabalham, né, essas relações. Mas a orientação parental, então ela vem com um viés de promoção de autoconhecimento, de autoconsciência, de psicoeducação, né, de orientar esses pais como é que eles devem, hoje, no nosso contexto atual, de que forma eles podem orientar os filhos e educar os filhos. Porque a gente sabe que existem muitas diferenças, né, da nossa educação hoje, no nosso contexto, do contexto tradicional, daquela educação de uns anos atrás, né? Então, a orientação parental vem colaborar para esse contexto, né, dos pais conseguirem fazer isso de uma forma respeitosa, né, de uma forma ética, com gentileza, com firmeza. Então vamos entender agora, antes da gente começar o papo e aprofundar mais o que seria na prática, no nosso dia a dia, essa orientação parental, vamos entender o que o público, o que o nosso público que participa conosco, sempre nos ajudando a construir o Faz Sentido lá no Instagram do Diário. O que o público entende como
parentalidade. Parentalidade é uma relação entre o pai e a mãe, para 7% das pessoas que responderam à nossa enquete. Parentalidade é uma relação entre pai, mãe e filhos, 38%. E a grande maioria, 55%, entendendo a parentalidade sendo uma relação entre parentes. Pois é. Nós recebemos a pesquisa, né, e até comentamos. No senso comum, eu acho que muitas pessoas usaram a palavra parentalidade para se referir a parentes, né? Não, acho que não está errado de alguma forma. Mas, principalmente, 38%, né, que colocou que é a relação entre pai, mãe e filhos. E é isso realmente. Tá? Porque é um conjunto de ações, como eu estava falando no início, que esses pais vão tomar para que possam desenvolver, porque no momento que tu te torna pai, no momento que tu te torna mãe, tá, tu tem a responsabilidade de um ser. Então é um conjunto de ações no decorrer da vida deste ser que você gerou, né, que vão contribuir para um pleno desenvolvimento desta criança, né. Então, existe também, e a gente sempre procura separar, dentro da psicologia sistêmica, que é a psicologia, que é uma abordagem dentro da psicologia, que trabalha as relações familiares e relações conjugais. Então, existe a parentalidade, é a relação entre pais, mãe, ou dois pais, duas mães, né, e seus filhos, é essa relação. E a conjugalidade, aí a gente tem que separar, a conjugalidade é a relação do casal, hétero ou homoafetivo. Então, conjugalidade, existe a relação afetivo-sexual, digamos. E na parentalidade é a relação entre os progenitores e seus filhos, né, que vão assegurar, vão ter ações, praticar ações, que vão assegurar o pleno desenvolvimento desta criança, né. Então, acho que 38%, né, respondeu que é esta relação. E, realmente, na terapia sistêmica, é essa relação. A Giselda já trouxe um pouquinho essa questão, mas nós perguntamos também lá para o nosso público. Para ser respeitoso e firme na educação, para esses pais, para essas mães serem respeitosos e firmes na educação, é preciso dialogar com a criança, 59% achando que isso é essencial. É necessário validar os sentimentos dos pequenos, 32%. E, por fim, eu sou adulto, eu mando e eles obedecem. Apenas 9%, ainda bem, né, gurias? Ainda bem. Não, e a gente estava preocupada, né, com essa, mas a gente tem que colocar questões assim, né, até para as pessoas também terem, acho que todos têm o direito, né, de tomar ações, fazer o que entenderem. Mas as consequências, às vezes, de um ato impensado, ou um ato não tão planejado no sentido de fazer com que essa criança, essa pessoa, né, seja um ser mais saudável, pode ter consequências, né? É isso que a gente tem que pensar. Mas eu gostei bastante da resposta, né? O interessante é que os 59%, né, trouxe o diálogo como uma forma, né, de ser respeitoso e firme na educação. E realmente, na orientação parental, o que a gente trabalha é exatamente isso, né? É estabelecer esta conexão entre os pais e os filhos da forma mais saudável possível. Porque a gente acredita que para ser firme, para ser respeitoso com o filho, a comunicação é essencial. Né? A conversa é essencial. A conversa. E, gurias, quais são os principais desafios para que esse diálogo entre pais e filhos ocorra de uma maneira saudável? O que vocês apontariam? O que são os principais entraves? Por que o diálogo, que parece tão óbvio que tem que ter, né? Por que às vezes ele não é assertivo? Às vezes o óbvio não é tão fácil. Mas eu acredito que uma escuta, entender que é um ser que merece todo o nosso respeito, uma criança, né, merece todo o nosso respeito e merece ser escutada, e é isso que ela quer. Muitas vezes a gente vai falar, acho que mais adiante, sobre birra, né? Às vezes uma birra é isso, é um momento da criança assim, me olhe, me escute, né? É isso que ela quer. E às vezes a gente não se dá conta. É tão óbvio isso que a gente não se dá conta,
né? Eu acho que no momento em que a gente passa a entender a criança como um cidadão, né, que tem direitos e tem deveres, obviamente, né, e o conceito de infância, né, porque se a gente olhar assim um pouco atrás na história, a infância ela passa a ser reconhecida no século XVIII, né, que então a criança passa a ser olhada, enxergada nas suas particularidades, aí ela passa a ter uma alimentação adequada para a criança, ela passa a ter o seu quarto, né, ela passa a merecer uma orientação, né, uma educação. Então, todos esses itens, né, que a gente fala aqui, realçam, né, essa importância da gente enxergar a criança como um ser de direitos. Depois nós temos os direitos humanos, né, que também vieram reforçar essa hipótese. Essa relação. Mais tarde, o Estatuto da Criança e do Adolescente, também que, né, veio trazer, assim, nos mostrar e escancarar para a sociedade, né, que as crianças e os adolescentes têm direitos e têm deveres também, né. E quando a gente, na orientação parental, a gente trabalha tem uma fundamentação na psicologia positiva, né. E uma das autoras, então, em que a gente se embasa é a Jane Nelsen, né. E ela é uma autora contemporânea, mas assim, há mais de 100 anos atrás já se falava em ser respeitoso, em educar de uma forma diferente. Lá em 1900 já tinha isso. Nós temos autores como Adler, como Dreikurs, que já falavam sobre isso. Mas com o tempo as coisas demoram a acontecer. E aí então nós temos a Jane que vem então, que é uma autora que está aí, está viva, né, que está... Ela atua, ela é psicóloga e atua, é uma psicóloga americana, se não me engano, né? 75 anos, e atua ainda como e tem vários livros, né, ela já escreveu vários livros, enfim. Então, e ela defende isso, né, que é mais fácil a gente ser gentil e firme com a criança, quando acontece alguma coisa, uma birra ou um mau comportamento, que a gente... Ela fala também, né, que a gente tem que dar um tempo positivo para a criança, né? Ela apelida esse tempo de tempo positivo, em que precisa, quando acontece isso, a criança tem que se acalmar, e o adulto, por sua vez, também, porque o adulto às vezes se desregula mais que a criança, né, num conflito. Então, esse tempo positivo serve para quê? Para que as coisas se acalmem, se harmonizem, né? O adulto dá um tempo, sai do ambiente, a criança também se acalma, né? E usar também as palavras como pedir desculpas, né? Se desculpar com a criança, né? Enfim. E eu acho que uma coisa importante também, né, Fabiana e Gisele, é bem essa palavra, esse tempo positivo. É isso que talvez a gente não tenha mais tempo. Tá? Essa palavrinha... Tempo. Já quer sair resolvendo, já quer sair, vamos para o próximo desafio, já quer tudo muito rapidamente. A gente não para acolher refletir. O sentimento que vem à tona naquela criança, já passa da etapa direto, né? Então, a primeira coisa é acolher o que aquela criança está sentindo. Exatamente, é a primeira gente já quer sair resolvendo. A primeira palavra é isso, é acolhimento. Porque nem sempre aquilo que parece ser é. Nem sempre uma birra é uma birra, né? É uma desobediência por si só, né? Ou é a criança deu um piti. Não necessariamente. Sempre tem algo por detrás disso. E às vezes os pais precisam de tempo, né, para observar isso. É o acolhimento, é a observação, é tempo disponível para ela. E talvez, respondendo até a pergunta que tu fizeste, talvez isso seja um dos maiores entraves que a gente não tem mais na nossa vida cotidiana, nesse mundo globalizado, que a gente está sempre aqui, ou talvez a gente não tenha mais isso, e a gente não se dê conta do quanto isso, para uma criança que está em desenvolvimento, é importante. É essencial, né, Gurias? Para uma criança agir melhor, é preciso fazê-la se sentir pior. Essa é uma frase que a gente trouxe para a enquete para ver o que o público achava dessa expressão. Para uma criança agir melhor, é preciso fazê-la se sentir pior. Sim, criança só aprende na dor. 3%. Não, humilhação deixa marcas. 28%.
Para agir melhor é preciso comunicação, a maioria aí, 69%. Na teoria, todos entendem, todos sabem o que tem que ser feito. Que é preciso diálogo, é preciso comunicação, é preciso escuta, porque eu, adulto, que tenho a incumbência de desenvolver uma criança, eu tenho que falar, mas eu também tenho que escutar. Então, isso é que é um diálogo, né? A via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Eu falo, mas eu também escuto. A criança também me escuta, mas ela também vai poder falar, né? Essa comunicação... Deu quanto por cento? Humilhação deixa marcas, 28%. 28%. Porque acho que a Giselda vai falar um pouco sobre punição também, né? E, gente, nós estamos numa clínica psicológica, na nossa clínica, como temos adultos que talvez muitos pais fizeram isso, né? Isso deixa sequelas, com certeza deixa sequelas, né? As clínicas psicológicas estão, né, lotadas de muitas pessoas que talvez não tivessem tido esse acolhimento, esse tempo, essa escuta, esse diálogo, não tiveram na sua infância, e essas sequelas, uma hora elas vão vir, né? Elas vão aparecer. E as clínicas estão aí para demonstrar isso, né? A gente fica bem claro, né, que educar na humilhação, na punição, ela não traz resultado positivo. Essas marcas vão aparecer depois em forma de submissão, de rebeldia, de adultos ou adolescentes, né, rebeldes, submissos muitas vezes, e traz uma série de consequências, né, a educação pela humilhação e pela punição. Então, a gente gostaria, assim, de deixar claro isso, né? Que esse não é o caminho, né, para uma educação saudável. A gente ainda ouve por aí, né, gurias? A gente ainda ouve por aí. Ai, apanhei um horror, mas estou aqui, vivo, faceiro, forte, não morri, não me... Não é, né, gente? Não é. Mas quantas alguma coisa sempre tem, alguma marca sempre fica, porque assim, ó, é impossível tu criar numa pessoa sentimentos positivos se foi muito valorizado na sua infância esses sentimentos negativos. Porque ser humilhado, né, ser menosprezado, ser negligenciado, isso inspira na criança sentimentos negativos. Que adulto que eu serei se eu cresci com base nesses sentimentos negativos? Posso ser um adulto submisso, posso ser um adulto medroso, que não se arrisca, que tem medo de falar, tem medo de expor a sua opinião, tem medo de se posicionar diante das situações. Tem medo de dizer não. Medo de dizer não, né? Então, essas são as sequelas, né? Ficou bem, apanhou, tudo bem, quando era criança, estou firme e forte. Mas vai olhar. Exatamente, ver como é que está essa pessoa. Isso que a Alba fala, né, dessas coisas que a gente escuta ou escutou lá na nossa infância, né, de humilhação, de punição, de dever obediência aos pais, né, isso com certeza na vida adulta ela vai vir de alguma forma, né, com algum sentimento, alguma emoção, alguma dificuldade, porque a crença que nos colocaram lá quando crianças, é de que a gente, né, não era aceito, que a gente era inadequado o nosso comportamento, por isso a gente apanhava. Tá apanhando porque tu agiu mal, por isso. Então, essas crenças crescem conosco. E quando adultos, essas crenças vêm à tona. As nossas ações são tomadas com base nessas crenças. Né? Exato. E agora o que eu não vou poder negligenciar, gurias, é o intervalo. Já passamos da hora. Estamos apresentando Faz Sentido. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida.
A imobiliária Fernando Flores atua há 19 anos com muita responsabilidade e dedicação para realizar o sonho de quem busca um local para chamar de lar. Com uma equipe de profissionais capacitados, a empresa trabalha com excelência, honestidade e singularidade, o que faz a referência no mercado imobiliário da região central do estado. Na Fernando Flores, o cliente encontra imóveis novos e usados, residenciais e comerciais, para locação ou venda. Visite o site fernandoflores.com.br ou entre em contato pelos números de WhatsApp. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Faz Sentido de hoje fala sobre a orientação parental, a educação que os pais devem aí ter com os seus filhos. E vamos direto para a enquete para otimizar o nosso tempo e conseguir vencer essas várias questões que são dúvidas com certeza de nós pais, você que está aí nos acompanhando na CDN, também na TV Diário ou no YouTube do Diário. Levamos essa expressão para o nosso público. Quando os filhos fazem birra, sinal do quê? A birra é sinal do quê? Quando os filhos fazem birras é porque são muito mimados, 20%. É para irritar os pais mesmo, 3%. E quando os filhos fazem birras é a forma de eles manifestarem que não se sentem aceitos, 76%. Aí, gurias, a maioria, a grande maioria, dizendo que os filhos fazem birras porque na real, no fundo, lá no fundo, é porque eles não se sentem aceitos. Para mim foi a melhor resposta. E realmente, essa aqui até surpreende, assim, né? Porque quando tu vem praticando a educação que tu recebeste lá atrás, e aí faz uma enquete e aparece esse número, surpreende, né? Mas é uma surpresa positiva, e é isso que a gente tem que realçar, né? Porque 76% é um número bem expressivo. Então as crianças, elas não fazem birra realmente para irritar os pais, isso aí é fato, né? E nem porque eles são muito mimados ou coisa semelhante, até porque a gente vai falar um pouquinho também sobre mimar o filho, não é uma coisa muito saudável não, né? Então as birras acontecem porque as crianças não têm o cérebro desenvolvido a ponto de saber expressar aquela emoção de uma outra forma. Então eles choram, eles se atiram no chão, eles gritam, eles sapateiam, porque é a forma que eles têm de mostrar que alguma coisa não está legal, que alguma coisa está acontecendo, mas eles não conseguem expressar em palavras isso. O cérebro deles ainda está em pleno desenvolvimento. Então, essa autora que a gente baseia, né, que a gente estuda na orientação parental, ela traz que o adulto, ele deve emprestar o seu cérebro para a criança e para o adolescente, né? Porque o adulto já está com o cérebro desenvolvido, o adulto já sabe o que é positivo, o que é possível, né, os riscos, e a criança não. Então, de que forma ela vai expressar, né, os sentimentos? Através da birra, choro. Se ela está com fome, por exemplo, ela chora, ela se atira no chão,
ela não sabe dizer, estou com fome, ela não consegue expressar essa emoção, esse sentimento, né? Então é importante a gente estar sempre atento, assim, que por trás de uma birra, do mau comportamento, né, como a Alba já tinha colocado, existe alguma coisa a mais. A birra, o mau comportamento é a pontinha do iceberg, né, que a gente enxerga. O que está submerso lá embaixo, a gente tem que estar atento para descobrir. E uma coisa, isso vem muito ao encontro do que nós pregamos sempre, a psicoeducação. E psicoeducação com os nossos filhos também. Ensinar para ele que aquele sentimento, porque a criança não sabe nominar os sentimentos ainda, porque ela não tem ainda esse conhecimento abstrato de, eu estou sentindo saudade, eu estou sentindo raiva, né, às vezes de um coleguinho, do irmão que pega um brinquedo. Frustração é uma coisa que dificilmente a gente nomina para a criança isso. Então, tem que ser, essa psicoeducação tem que ser feita, tá? E tem que explicar para a criança, olha, meu filho, isso que você está sentindo é raiva. Você está com raiva porque não conseguiu, montar o brinquedinho que você queria, mas vamos com calma, tentar entender aquele sentimento e aquela reação. Tá, gurias, mas e aí durante um ataque de birra? A criança tá lá no meio do supermercado, se atirou no chão, começou a sapatear, começou a gritar. Como é que eu acolho esse ser? Bom, em primeiro lugar, assim, a gente até já comentou isso aqui, né, do tempo positivo. Tem que procurar uma forma de dar esse tempo para que a criança acomode, se autorregule, né? É recomendado ou abraçar, né? Esse acolhimento do abraço às vezes resolve, né? Ou tentar sair daquele ambiente e ir para um ambiente mais calmo, onde não tenha tanta gente, onde não tenha tantas pessoas, porque as pessoas ficam olhando, né? E os pais... Condenando, julgando. É uma situação e aí o muito constrangimento difícil. dos pais vem, é normal, né? Já vem a condenação, mas é mimado, olha só. Olha lá, não sabe educar. Não sabe educar. E é nisso que a gente pensa, mas... Tem que pensar no momento que acontece isso, naquele momento ali. O que é? É a criança que está precisando da minha orientação. E as pessoas julgam exatamente porque não se dão conta, né? Que a criança não tem o cérebro desenvolvido, que a parte cognitiva dela não está desenvolvida, a ponto dela poder expressar. Eu tô com fome, tô aqui no supermercado, não quero comer paciência uma de bolacha. esperar. Exato. Pai terminar a compra, a mãe terminar a compra, né? Às vezes, embora. E geralmente isso acontece assim no final da tarde, quando eles já saem da escola cansados, né? Já estão com fome, já estão com sono. E aí vão ao supermercado e aí acontece um episódio desses. E aí os pais ficam realmente constrangidos e quem está por perto julga, né? Mas o que a gente fala sempre, né? Que tem que ser respeitoso com a criança e também com a gente mesma, né? A gente tem que mostrar que a gente está ali, né? Validar aquele sentimento da criança, porque, bom, eu entendo, né, que tu estás chorando ou te atirou no chão, enfim... porque tu estás... Eu entendo que tu está cansado, exato. Né? Nomear, como a Alba tinha falado, nomear, né, as emoções, os sentimentos que a criança tem, para que ele consiga aprender, porque ele por si só, ele não consegue, né? O cognitivo ainda não está desenvolvido a ponto da criança poder nomear isso. E o adulto é o seu cérebro, né? O adulto é que tem que emprestar o cérebro para a criança, realmente. Eu adorei essa, do pai e da mãe precisam emprestar o seu cérebro para a criança. Exato. Então, olhe bem a responsabilidade que temos em emprestar o nosso cérebro para a criança, para o adolescente. A partir do momento que a gente, né, tem um filho, né? Eu digo, nasce um pai, nasce uma mãe e nasce principalmente uma responsabilidade enorme de colocarmos essa pessoa no mundo e orientarmos para que seja um adulto saudável. Né? E é uma tarefa difícil, né? Porque não tem um manual, né, para tu criar um filho. E a gente vai falar isso, né? Cada pessoa é única. E na briga entre o filho e o outro? E aí, gente? Os pais devem intervir nas brigas dos filhos? Sim, 82% de quem respondeu a nossa enquete lá no Instagram do Diário diz que sim, os pais devem intervir quando os irmãos brigam. Não 8%. E 10% acreditam que essa frase tem sentido. Eles são irmãos, eles que se entendam. 10%. Mas a grande maioria, dizendo que pai
tem que meter a colher na briga do filho. Pois é, né? Isso a gente comentou até essa resposta, né? Isso é bem, 82% é um número bem expressivo. Só que na orientação parental, a gente deve sim orientar os filhos, né? Os 2 irmãos estão brigando, devem orientar as crianças, mas no final tem que deixar que eles decidam, eles que são irmãos que resolvam. Mas é aquela assim, ó, aquele deixar com observação, ficar observando, claro, né, para os filhos não brigarem, né, e quando acontece a briga física corporal, tem que intervir. Mas enquanto eles estão no campo do diálogo, conversando, brigando e tentando um convencer o outro de que um tem a razão e o outro não, fique observando, tá? E deixe. E é lógico que quando a gente consegue fazer uma orientação, educar um filho na base do diálogo, os irmãos também aprenderão isso, né? Se eu educo um filho, ou 2 filhos, ou 3 filhos, na base do diálogo, brigas entre irmãos vão acontecer, com certeza, mas eles também aprenderão que é no diálogo que eles conseguem resolver as suas situações de irmãos, as suas brigas de irmãos, e deixá-los resolver. É importante também aquele percentual que deu. Eles são irmãos que se entendam. Né? Eles têm que se entenderem, sim, mas na base do diálogo. A nossa resposta seria depende, né? Os pais têm que avaliar cada situação. Mas depende de cada situação. Se é uma situação em que os pais estão vendo que tem um risco ali, né, de uma agressão física, machucar o outro, eles vão, né? Claro, tem que intervir, né? Sem dúvida nenhuma. Mas o ideal é que eles tenham liberdade para resolver esse conflito entre eles. Né? Então, tem um passo a passo até que a gente recomenda, né, que os pais podem usar na hora desse conflito instaurado, né, para que eles, mas sempre na intenção assim, de ouvi-los, né, acolher o motivo, enfim, o porquê que está acontecendo esse conflito, validar, né, os sentimentos. Olha, eu entendo que vocês estão brigando por tal e tal coisa, mas tem formas de resolver. São situações difíceis de resolver? São, mas tem jeito de resolver o problema, né? E depositar sempre neles a crença de que eles são capazes de resolver esse conflito, entre eles, né? E em último caso, assim, bom, não deu, não teve jeito, eles não conseguiram se resolver. Aí então cabe ao pai, à mãe, enfim, o cuidador que estiver ali, dar algumas opções para a criança. Por exemplo, estão brigando por causa de um brinquedo. Ah, mas ele quer o brinquedo e a irmãzinha também quer o brinquedo. Bom, vamos negociar, né? Quem sabe hoje tu brinca com esse brinquedo e a irmã brinca com outro. Amanhã vocês trocam, ou então um pouquinho brinca com ele, depois ele troca. Oferecer algumas opções, né, para que a criança escolha, porque eles têm capacidade e eles vão conseguir. E até oferecer também para eles compartilharem, brincarem juntos, né? Porque aí tu também está ensinando a empatia, né? Olha, tu quer, mas a irmãzinha também quer. Então vamos né, ser empáticos, os 2 brincarem, tu ensina o compartilhamento, ensina a solidariedade, a empatia. Exato. Mas é bem interessante, Guria, se a gente estimula tanto o diálogo, a gente não, mas ao mesmo tempo a gente não ensina. Então, se a gente não der às crianças, aos adolescentes, essa oportunidade de exercitar isso dentro de casa, onde é que vão aprender? E a nossa primeira escola, né, a escola da vida, é dentro de casa, em casa base, que a gente aprende tudo, né? As primeiras aprendizagens é na família, né? É a base de seremos bons, na segunda sociedade que é a escola, seremos bons alunos se a gente teve uma primeira escola. Se exercitou em casa já, muito interessante. A lógica da palmada: ensina e educa a criança. Foi essa a expressão que levamos lá para o nosso Instagram. Mito: 69% acham que não é verdade, que a lógica da palmada não ensina. E é verdade, 31%. Tu vê, um terço, né? Um terço diz que a lógica da palmada ainda ensina. Aí a gente volta àquela questão que a gente falou antes. Eu apanhei minha vida toda. Mas não é bem assim, né, Giselda? É complicado, assim. Mas eu acho que
com certeza, né, é um mito, a palmada não educa, a punição não educa, né, porque ela pode até resolver momentaneamente aquele, né, interromper aquele mau comportamento ali com uma palmada, mas esse comportamento vai voltar a se repetir porque a criança não teve uma aprendizagem. Não recebeu o ensinamento. Exato. Né? Então, se os pais não fizerem uma reflexão, né, do porquê que está acontecendo aquilo, ela vai repetir. No momento, corta aquele mau comportamento e ele volta a se repetir em pouco tempo. Então, a gente diz que a longo prazo as consequências vêm, né? Então, a gente está falando da palmada, gurias, mas e o castigo? Castigo, ficar sem o celular, né? Tirar alguma coisa que a criança ou adolescente gosta muito para... É a mesma lógica, da palmada, né? Porque a punição, ela pode vir de várias formas. É castigo, uma palmada... Tirar algo que ela gosta. Exato, né? Tirar algo que ela... Geralmente o celular, né? Quando hoje as crianças brincam muito, né? E tem todas elas têm celular, mas principalmente com os adolescentes, né? Vou ter que tirar o celular porque não foi bem na escola. Seria mais interessante sentar e conversar para ver o que aconteceu, não foi bem na escola, o que houve, né, nesse processo todo, e o que os pais fazem, eles focam no resultado. Tirou nota ruim na escola, né, alguma coisa... Sempre só na consequência. Só na Resolver a consequência. Exato, e o que a gente prega e orienta, né, os pais, que eles devem, então, focar no processo, né? Tem que achar a solução, mas com um processo todo, né? Porque educação é um processo, né? Educar os filhos, ensinar os filhos é um processo que começa quando ele é bebê. Começa desde quando ele é bebê, desde antes dele aprender a falar, né? Então, se é um processo, tá? Eu tenho que agir, né, sempre da mesma forma, com diálogo, conversando, explicando e não, né, punindo categoricamente. Tirou 5 na prova, sem celular uma semana. Tá, mas vamos conversar com o filho, o que aconteceu? O que aconteceu? Fica pelo superficial e o que, em tese, é mais fácil da gente... É mais rápido. E aí fecha com tudo que as gurias disseram, Alba, essa questão do tempo. Os pais querem resolver rápido. Rápido, só que a educação não é um troço rápido. A educação é a caminhada, e a caminhada não dá para ser corrida. Tem um ditado que eu acho muito engraçado, que diz assim, filhos, a gente só se preocupa e tem que se preocupar com os filhos só até os 50 anos deles. Depois é tranquilo, depois não precisa mais. Depois só vai. Depois ele só vai, né? Mas até os 50 anos tem que educar. Perguntamos também na enquete, gurias, amar um filho é algo intuitivo? Sim, 42%. Não, 39%. Talvez 19%. Deu meio que um empate aí técnico. Né? Sim ou não? Sim e não. Amar um filho é algo intuitivo, quer dizer, é meio que natural, assim, eu que a gente se torna mãe e pai, a gente ama naturalmente. O amor, vou repetir mais uma vez, quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? E aquele amor... eu não sou, e falando um pouquinho do meu exemplo, eu não tive filhos, né? Eu nunca gestei, nunca gerei um filho. Mas eu tenho filhos. Eu sou madrasta, né? Eu tenho enteado. E a partir do momento que essa criança também passou a fazer parte da minha vida, é um filho, né? Eu o amo, né, como se tivesse saído de mim. É um filho que eu tenho responsabilidade de educar, de cuidar, de não negligenciar, né? Então, quando nasce um filho, nasce uma mãe e nasce um pai, né? Então, nasce toda essa responsabilidade, nasce esse amor que não tem dimensionamento. Não se consegue, né, mensurar o amor por um filho, né? Então, eu acho que é intuitivo, sim. Agora, a educação... E aí perguntamos na próxima questão da enquete. Para educar, podemos usar a nossa intuição? Aquela primeira ideia que vem, sim, 37%. Não, 33%. E talvez 31% dos participantes da enquete falaram empatado, né? Os três podemos empatados. Usar, gurias, a intuição, aquela coisinha que vem na cabeça de, devo fazer isso.
aquele sexto sentido, aquela coisa que vem ou não? Precisamos usar esse sexto sentido acho que está muito relacionado ao amor, né? Ao amor que tu sente por o filho. Claro que eu acho que pode sim, tá? A educação pode ter algumas situações sim que tu vai usar a intuição, mas na maioria das vezes é importante tu buscar também orientação, né? Orientação às vezes até com profissionais, né? Que possam te ajudar nesse processo de educação. Porque também, acho que a gente vai falar isso, filho não vem com manual. Então, se não vem com manual, né? Eu vou educar muito na minha intuição, mas às vezes a minha intuição pode estar enganada, né? Pode estar errada, né? Até porque aqui a gente volta um pouquinho nas crenças que a gente falou, né? Porque a gente foi educado com algumas crenças de que ser punido, ser humilhado, ser obediente para aquele contexto servia, né? E hoje a gente sabe que não serve mais. Então essas crenças, elas nos acompanham, né? E às vezes a gente acha que eu fui educado assim, tu falaste até, né? Fui educado assim e tô aqui, né? Apanhei, fiquei de castigo e consegui, tá tudo bem, cheguei aqui, né? Mas traumas vêm junto com isso, né? Aí a gente já falou da submissão, da obediência cega, né? E das dificuldades que isso trazem para a vida adulta, né? Então a gente tem que pensar sempre assim, que a educação ela é um processo que tem que despender muita energia, né? É muito tempo, é um processo dinâmico que exige muito dos pais. Então ela não é tão intuitiva assim, né, quanto a gente possa pensar, né? Ela precisa sim, e vai depender das características de cada filho, né? Cada filho vai se apresentando de uma forma diferente. Se eu eduquei o segundo já pode ser muito diferente, né? Ter características diferentes que vão cobrar desses pais atitudes diferenciadas. E isso é outra coisa que muitos pais não se dão conta. São 3 filhos, né? Às vezes 3 filhos e os 3 com personalidades diferentes. E aí o pai e a mãe dizem, e o pai e a mãe dizem, mas eu eduquei os 3 exatamente do mesmo jeito, mas aí é que tá o problema. E gurias, agora antes que o Fernando Barcelos volte à infância, ele diz que vai se jogar no chão, sapatear, gritar para ver se eu chamo o intervalo. Então vai ser agora, antes que essa cena toda aqui aconteça. Estamos apresentando Faz Sentido. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. A imobiliária Fernando Flores atua há 19 anos com muita responsabilidade e dedicação para realizar o sonho de quem busca um local para chamar de lar. Com uma equipe de profissionais capacitados, a empresa trabalha com excelência, honestidade e singularidade, o que faz a referência no mercado imobiliário da região central do estado. Na Fernando Flores, o cliente encontra imóveis novos e usados, residenciais e comerciais, para locação ou venda. Visite o site fernandoflores.com.br ou entre em contato pelos números de WhatsApp. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends.
Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Faz Sentido de volta hoje sobre orientação parental. E para nós vencermos todas as questões que nós contamos aí com a sua ajuda na enquete, a gente vai dar uma corridinha aqui para não deixar de tratar todas essas que a gente sabe que são dúvidas de vocês aí também. Na separação do casal, a responsabilidade na educação cabe ao pai e à mãe, 90%. A quem ficou com a guarda, 7%. Sobrou para a escola. Pais estão terceirizando, 2%. A grande maioria dizendo que a responsabilidade depois de uma separação é de ambos, pai e mãe. Que bom, né, gurias? Muito importante isso. E realmente, não existe mais a conjugalidade, separaram, né? Não existe a relação afetiva conjugal, terminou. Mas a parental Mas não segue. terminou a parentalidade, tá? O filho continua sendo do pai, o filho continua sendo da mãe, ou também, se algum casal homoafetivo, a responsabilidade é dos dois, né? Sempre será dos dois. E aí cabe aqueles acertos, aqueles ajustes, e a gente tem que cuidar muito, né? Também uma outra palavrinha aí está muito na moda, alienação parental, porque termina a conjugalidade, às vezes de uma forma não muito saudável, né? Há brigas constantes, mas a educação do filho é um caso, tem que ser tratado à parte, a educação do filho. Eu não posso colocar na educação desse filho, ou no diálogo com esse filho, as minhas frustrações ou os meus problemas que eu tive na conjugalidade. Tem que ser separado. E isso é a situação, acho que mais difícil que os casais enfrentam, os casais que se separam, enfrentam quando tem o filho. Isso a gente observa também na clínica, né? Porque os adolescentes, principalmente, né? Quando eles chegam para a gente no atendimento, eles vêm geralmente em função da separação dos pais. E aí eles ficam naquela dúvida: de que lado eu tenho que ficar? Então é importante assim que os pais tenham essa consciência de que terminou a relação conjugal, mas a relação parental ela não se extingue jamais. Não existe, tem um ditado, né? Não existe ex-pai nem ex-mãe. Uma vez pai, uma vez mãe é para a vida toda. Então esta relação, ela permanece e a responsabilidade do pai e da mãe permanecem para sempre. Então a gente tem que ter cuidado, muito cuidado com relação a isso. Na educação dos filhos, os pais devem ser autoritários. Sim, 31% dos que responderam a enquete acham que sim, tem que ser autoritário. Não, 48%. E 21% responderam: depende do filho. Pai deve ser autoritário, gurias? Dentro do que a gente está orientando e trabalhando, enfim, o pai autoritário já não cabe mais, né? Então, assim, a gente sabe que tem estilos diferentes, né? Estilos parentais diferentes, né? Mas o autoritário que era muito usado na educação tradicional, esse não tem mais espaço, né? Os pais que tentam usar ainda da autoridade, são muitos os conflitos dentro de casa, né? Aí a gente tem que reforçar que não é autoridade, é autoritarismo, né? Os pais são autoritários, utilizando o autoritarismo. E isso sim é que não cabe mais no mundo de hoje. Exato. Né? Mesmo que eu tenha sido educado assim, desta forma, eu tenho que entender que para a educação dos meus filhos, o autoritarismo não cabe mais. Né? Mas pai e mãe têm que ter autoridade. Mas tem que ter autoridade, com certeza. É a autoridade é outra... Existe uma hierarquia, né? Exato. E essa hierarquia se mantém. Na família. Né? Na família. Só que o que a gente recomenda, assim, é que os pais usem né, aquele estilo parental que
se chama autoritativo, que é diferente do autoritário. Né? O autoritativo é aquele estilo em que há muito afeto, há muita comunicação, há muita conexão, há muita reciprocidade, flexibilidade nas relações. Então, esse é o estilo que a gente recomenda, né? E que a gente trabalha com os pais, que a gente constrói estratégias, né? Nas sessões de orientação parental, a gente constrói com os pais estratégias para que eles sejam, então, autoritativos, né? Que eles usem o afeto, que eles usem a reciprocidade, que eles sejam calorosos, afetuosos, mas com limite e com firmeza. E claro, sempre respeitando a dinâmica daquela família. Cada família tem a sua história, os seus valores, né? Os seus ideais de religião, ideais, crenças na família, histórico familiar, e isso é respeitado. Então, dentro desta realidade dessa família, procurar, né, construir, a fazer a orientação que a gente faz é procurar educar essa criança, construir essa relação de parentalidade dentro disso, né, mas com respeito, com afeto, tá, mas dentro da realidade daquela família. Castigo interrompe mau comportamento, mas não promove o aprendizado. Afirmamos isso na enquete. Certo, 40% das pessoas disseram que é isso mesmo. Que interrompe momentaneamente lá o mau comportamento, mas não promove aprendizado. Errado, 15%. E cada caso é um caso, a maioria, 45%. Eu acho que cada caso é um caso também, né? Como a gente vem falando, cada família, né? Cada família é uma família, né? E cada família tem a sua história, as suas relações, então a gente tem que respeitar dentro de cada família, com certeza. A orientação parental vai nos dizer que, bom, o mau comportamento, o castigo no mau comportamento, ele não vai resolver a situação. Eu preciso, né, que com esse erro que eu cometi, que estou sendo castigado, eu aprenda alguma coisa. E para eu aprender alguma coisa, eu preciso, então, que o adulto me oriente, né? Que a gente falou, emprestar o cérebro para a criança, né? O castigo por si só não resolve. Né? Exato. A punição por si só não resolve. Pode extinguir aquilo ali naquele momento, mas não educa. Não educa, exatamente. Eu estou com vários pais aqui na minha cabeça, nesse momento, dizendo assim para vocês, gurias. Já tentei conversar de tudo que é jeito, já tentamos orientar, já explicamos, já justificamos, já tentamos de N maneiras. Diálogo sozinho não resolve. E aí? Então, aí eu sugiro que esse casal, então, procure uma orientação parental, procure um psicólogo, né, orientador parental, para que possam juntos, aí esse profissional da saúde mental vai conhecer a história dessa família, a história dessa criança também, tá? Vai levar em consideração esses pais, como eles foram educados, como é a dinâmica familiar, como é a dinâmica desta relação, como é a vida dessa criança. Esse orientador vai procurar se inteirar de todas essas situações para poder juntos chegarem a uma ajuda ou a um procedimento, algo que possa realmente fazer com que essa criança aprenda, seja educada. Mas considerando todos esses aspectos da história, histórico familiar, história da criança, história dos pais, emoções familiares, histórico familiar, tudo isso, e não só a família pai e mãe, às vezes tem a família ampliada, né, os avós, os tios, muitas pessoas às vezes também, né, fazem parte desse processo. Né? É uma dinâmica então, muito gigantesca para a gente conseguir chegar numa solução que vai ser customizada para aquela criança ou para aquele adolescente, considerando toda essa dinâmica familiar. Porque não é uma receita de bolo, né? Não é uma receita, se tu fizer isso, sempre vai dar certo. Não, cada caso é um caso, cada família é uma família, cada educação, cada serzinho, né, que está nascendo, tem que ser olhado na sua individualidade, na sua subjetividade. Então é isso que esse orientador parental vai fazer.
tá? Vai fazer esse pai e essa mãe se dar conta disso, para poder orientar melhor e se tornar um adulto. Pelo menos a gente tenta, né, com que seja um adulto saudável. E já nos encaminhando para o final, a última questão da enquete. Criança não vem com manual de instruções. Tudo bem, eu educo como fui educado, 12%. Eu procuro orientação, 68%. E por fim, vou agindo conforme a intuição, 21%. A maioria dizendo que procura orientação, né, Gurias? Então, que bom. Que bom. Que bom. E até assim, ó, é lógico que a gente fica feliz com isso, sinal que as pessoas estão querendo melhorar, né? Quando eu percebo que eu não dou conta de determinada situação e eu vou procurar quem me ajude nesse processo, é um sinal de amadurecimento como pai, como mãe. Então é importante sim buscar ajuda nesse sentido, para que a responsabilidade desta vida, né, que eu Olha, tenho, eu vou dizer para vocês, gurias, que do jeito que anda a coisa, a gente fica pensando qual é o pai, qual é a mãe que pode dizer, assim, com toda tranquilidade, eu dou conta. E por que as pessoas têm tanta dificuldade de admitir e pedir ajuda? Gente, eu não tô conseguindo sozinho. Eu não tô dando conta. E é natural, é normal. E muito compreensível. Né? Não tem, é compreensível. E assim, e é saudável. A gente não é que que já você falou está isso. sendo, não tô sendo uma boa mãe, nem um bom pai, tô tendo que pedir ajuda. Não, gente. É justamente porque você está sendo um ótimo pai, uma ótima mãe, que você está buscando orientação. Era isso que eu ia falar, exatamente. Tá? A pessoa demonstra ser, né, um pai, uma mãe muito saudável se ela busca ajuda, porque não buscar ajuda, eu vou mais na base do tato. Eu vou indo. Só que eu não tendo uma orientação, como é que... Talvez resolva na hora ter, e vai né? trazer consequências que depois, Mais infelizmente, tarde, vão impactar muito significativamente. Uhum. E encerrando, Giselda. E são tantas coisas que a gente, né, gostaria de colocar ainda, de conversar, enfim. Mas a gente deixa esse alerta sempre, né, para os pais, que nas dificuldades, eles não estão sozinhos. Tem profissionais que estão aí para ajudá-los, para ajudá-los nas estratégias que servem para aquela família, para aquela criança, para aquele filho. Então procurem. Muitas vezes as escolas já estão tendo, além da educação parental, também orientação parental com psicólogos. Então, assim, tem algumas que buscar escolas ajuda. particulares Algumas a gente tem, sabe que tem, né? Mas eu acho que a orientação, assim, buscar ajuda realmente é importante no mundo de hoje que a gente vive, né? E isso, gente, não seria terceirizar, tá? Que a gente falou na enquete, não é terceirizar. É buscar ajuda, orientação de como eu vou fazer em casa, né? Porque a responsabilidade do processo é do pai e da mãe. Eu só busquei ajuda, eu não estou buscando ajuda. Agora, orientador parental, como é que tem que ser feito e você faz? Não é o psicólogo infantil que vai fazer, não é o professor que vai fazer, né? Quem vai fazer é o pai e a mãe, né? E, na verdade, as estratégias não são dadas pelo orientador parental. As estratégias são construídas pelos pais, né? O orientador, o nome já diz, ele vai orientar, mas na verdade a construção é dos pais. E quem vai aplicar isso em casa com os filhos são os pais. Aí, porque a gente sempre, as pessoas confundem assim, então orientação parental, o meu filho vai para psicoterapia. Não, a psicoterapia infantil é uma coisa, a sessão é para criança, né? E a orientação parental, ela é para os pais. As sessões são feitas semanalmente com os pais. E os pais juntos, né? Sim, a nossa clínica passa a oferecer agora esse trabalho, né? Esse serviço de orientação parental, que é tão importante no mundo de hoje. Essencial. Obrigada, gurias. Obrigada a você que participou conosco aí em mais um Faz Sentido. E educação é muito importante e a gente precisa cada vez mais debater sobre isso. Obrigada pela sua companhia. Beijão. Faz Sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.